O governo da França está preocupado com o aumento dos acidentes envolvendo os usuários de patinetes elétricos. O problema é maior, obviamente, em Paris. 12 operadoras oferecem 15 mil patinetes para o aluguel de curta duração. Entre as medidas que devem vigorar a partir de setembro estão o uso obrigatório de capacete, proibição de tráfego nas calçadas e proibição do uso de fones de ouvido enquanto a pessoa estiver fazendo o trajeto com o patinete. E para completar, os patinetes deverão ter buzinas, lanternas e retrovisores, entre outras exigências. Já aqui em São Paulo, a Prefeitura quer regulamentar o uso dos patinetes em até 45 dias. Entre as medidas, a proibição do equipamento nas calçadas. Repórter Marcela Raal. A invasão dos patinetes elétricos em grandes cidades tem feito com que as prefeituras corram para tentar regulamentar a atividade. Até agora, com um grande número de usuários ocupando ciclovias, ruas e calçadas, os perigos só aumentaram. A corretora Rosélia Lessa conta que quase foi atropelada. Eu estava andando na calçada da Rebouças e passou um no meio, assim. Se eu não tivesse desviado, ele teria me machucado. Mas a velocidade estava alta? Estava alta velocidade, moleque, né? Então, eu acho que deveria ser na ciclovia mesmo, né? Deveria ter um lugar apropriado para eles. Aqui na Avenida Brigadeiro Faria Lima, na zona oeste da capital paulista, os usuários de patinetes costumam se dividir entre as ciclovias, onde a velocidade deve ser de até 20 km por hora, ou mesmo nas calçadas, que é de 6 km por hora. Mas é aí que mora o problema. Ainda não existem regras e nem fiscalização para isso, o que acaba gerando muitos acidentes e também reclamações de pedestres. As pessoas que usam patinete, deixam na rua, elas deixam no meio da rua, atrapalhando a passagem. Então precisaria de uma educação desse pessoal para colocar o patinete num lugar em que não oferecesse perigo para os pedestres. Você já viu um acidente com patinete? Já. Aqui mesmo, na Faria Lima, eu vi um acidente horrível, que um usuário de patinete, ele já tinha acontecido, mas aí eu perguntei, ele vinha numa velocidade muito grande, se chocou com um outro, não sei se patinete ou bicicleta, e o cara ficou desacordado. Em São Paulo, a Prefeitura promete criar uma regulamentação em até 45 dias. O secretário de Mobilidade e Transportes, Edson Caran, ressalta a importância da chegada dos patinetes para a micromobilidade da cidade. Mas, segundo o secretário, o principal objetivo será garantir a segurança dos pedestres e usuários, proibindo o uso do equipamento nas calçadas. Lógico que nós não podemos limitar a questão do patinete no sistema viário. O ideal é o patinete andar no sistema viário em ruas de tráfego calmo ou ruas em áreas de zona 40. Não mais que isso, porque aí fica mais fácil dele se proteger. Com relação ao uso da calçada, o patinete não vai circular de forma nenhuma. A Prefeitura pretende investir 325 milhões de reais nas conexões de ciclovias e ciclofaixas para aumentar a segurança dos usuários e as possibilidades de trajetos. O assistente administrativo, Márcio Fernandes, conta que passou a usar o patinete para trabalhar, mas que ainda vê muitos problemas e riscos para esse meio de locomoção na cidade, por isso evita andar fora de ciclovias e já adotou o capacete como acessório de segurança. Porque no começo era uma coisa que não tinha necessidade, né? Falou assim, vou andar a 20 por hora, não tem necessidade, mas quando a gente vê o real, o risco mesmo de uma queda, cara, eu nesse trajeto aí de serviço, assim, até mesmo de passeio, eu vi muitos acidentes. Em resposta à notificação enviada pelo Procon São Paulo, pedindo esclarecimentos sobre o serviço de locação de bicicletas e patinetes elétricos, as 4 principais empresas do ramo não comprovaram que o consumidor é devidamente informado sobre as condições de uso e os riscos na utilização desse meio de locomoção. A Fundação diz ainda que vai avaliar quais medidas serão adotadas. Bom, a gente vem falando sobre isso há um bom tempo. Na sexta-feira, o prefeito Bruno Covas esteve aqui e agora a tentativa da prefeitura de regulamentar esse tipo de transporte, essa mobilidade nova aqui em São Paulo em 45 dias, professor Vila. Nós falamos, tem os que são contra, são a favor, tem os problemas lembrados aí,
Eu queria saber se as empresas, o que elas pagam para a prefeitura, porque elas estão ocupando espaço público na calçada, quando colocam lá os patinetes. Pagam alguma coisa por aquilo? Tem de pagar, né? Se não é a casa da Joana. Imagina se é assim, então todo mundo tem direito a ocupar as calçadas, né? E além desses problemas de circulação, mas a grande questão da cidade não é essa, é o transporte de ônibus. Já que o metrô ainda não tem as linhas necessárias, é aquilo que foi hoje conversado. Da cidade de Tiradentes até a Praça da Sé são 45 quilômetros. Tem gente, por exemplo, que, para muitos não sabem onde fica a cidade de Tiradentes, no extremo da Zona Leste, para vir trabalhar na Zona Oeste, ele chega a percorrer 55 quilômetros. Então é necessário olhar a questão da mobilidade. A grande questão é que a cidade não discute seriamente a questão da mobilidade. Ou fez as ciclofaixas abandonadas, não passa bicicleta coisa alguma na maior parte delas, ou as ciclovias, aqui foi a reportagem da Faria Lima, porque é uma região plana, ou aqui da Avenida Paulista, que são as ciclovias propriamente ditas. O resto está tudo abandonado, ninguém usa, e agora tem essa questão da região central do patinete elétrico, que é um problema não só aqui, mas em outras cidades do Brasil. Agora, a prefeitura age com muita lentidão frente às questões, né? Eu queria saber se as empresas estão pagando impostos, assim como as empresas que colocam bicicletas na rua, ocupando áreas de estacionamento, se elas estão pagando aquela ocupação. Porque eu estou pensando sempre no pequeno empresário, aquele que para abrir um negócio tem que pagar um monte de tributos. Eu queria saber se os grandes pagam também.